sua Bíblia, irmão, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10. Livro de Hebreus, capítulo 10. Quem está comigo, diga amém. Obrigado, Jesus. Verso 15. Diga comigo, o Espírito Santo, fala com fé, irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Do que ele testifica, pastor? Se você começa a ler o livro de Hebreus, existem várias cartas da Bíblia que não podem ser lidas de maneira individual. Como assim? Eu sei que você tem o seu plano de leitura bíblica e provavelmente você deve ler um capítulo por dia. Amém. Quem falou amém, lê. Quem não falou, quase, pastor, eu estou tentando ler um capítulo por dia. Aleluia. Estou aqui na nossa agenda devocional. Quem está com a nossa agenda aí, irmão? Quem está sendo abençoado pela essa agenda maravilhosa? Todos os dias palavras que vão de encontro com a nossa fé, que trazem alimento e sustento. Se você não tem, quero convidar, passa lá na Bookstore, adquire a sua agenda, vai ser maravilhoso. Você está ali, já tem muita coisa para você receber, que a gente preparou um material tão especial para você. Mas provavelmente você, ou a maioria dos cristãos, nós nos baseamos em ler um capítulo por dia, a gente, se limita a isso, mas existem certos livros da Bíblia que não tem como você ler um por dia, porque é como se fosse um diálogo, é como se fosse literalmente uma carta. E a carta aos Hebreus, eu não posso afirmar com clareza que é o apóstolo Paulo, mas tem jeito que é o apóstolo Paulo, tem cheiro do apóstolo Paulo, fala como o apóstolo Paulo, mas eu não posso dizer que é o apóstolo Paulo. Enfim, mas a carta aos Hebreus traz uma mensagem muito preciosa aos nossos corações. E se você intencionalmente começa a ler como se fosse um diálogo, você começa a entender de fato que o escritor do livro de Hebreus estava ali passando para nós. É de fato uma carta a uma igreja, e ele começa a trazer os princípios e levantar os princípios elementares da fé. E ele diz, ei, lembrem do princípio, como vocês receberam essa palavra. Num primeiro momento foi difícil, porque vocês passaram por várias provações, por várias dificuldades. Não se esqueçam de tudo aquilo que vocês já viveram no Senhor. E então o livro de Hebreus começa com uma explicação desde o capítulo 1, ele traz aqui vários temas. O filho é superior aos anjos, o perigo das negligências, Jesus é superior a Moisés, e são relatos contados, mas como a própria palavra fala, o livro de Hebreus é destinado a um povo que tem um pequeno conhecimento de tudo aquilo que o Senhor já fez. Então, para que a gente possa entender de fato essa carta, eu preciso te dar um breve entendimento e conhecimento para que a gente possa estar num same page, amém, gente? Qual é o conhecimento que o livro de Hebreus traz do princípio até chegar no capítulo de número 10, que eu falei para você, no verso 15, ele começa a dizer para mim e para você, que há muito tempo foi liberada uma palavra, há muito tempo foi liberada uma promessa. Há muito tempo o Senhor prometeu não só a Moisés, mas também a Jacó, a Isaac e a Abraão, como nós estamos declarando desde o começo desse culto. O nosso Deus é um Deus de gerações, amém? Fala comigo, meu Deus é um Deus de gerações. Sendo esse um Deus de gerações, Ele libera a sua palavra, e essa palavra ecoa de geração em geração, de geração em geração. Quem está comigo nessa manhã? De geração em geração. Quem já está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Existem palavras que, assim como diz a Sam, que estão se cumprindo na sua vida, que são palavras liberadas há gerações atrás. Se hoje nós estamos aqui é porque um dia alguém se posicionou para que o resultado disso fosse você estar aqui, vivendo o propósito que o Senhor tem para você. Não, pastor, mas quem se posicionou fui eu. Glória a Deus pela sua vida. Porque a partir disso a sua geração vai começar a viver a promessa do Senhor. Quem crê, diga amém. Quando nós olhamos para esse texto, então, o escritor do livro de Hebreus começa a trazer um breve entendimento do que os hebreus já conheciam. Porque no meio da igreja também dos hebreus, assim como de romanos, nós tínhamos o que nós chamamos de gentil. E eu já expliquei isso para vocês, gentil é todo aquele que não é judeu. Se você não é judeu, no caso eu sou gentil, então você também, provavelmente.
Então, Paulo toma esse cuidado de explicar nas outras cartas, mas como eu não posso afirmar que o apóstolo Paulo, o livro de Hebreus, toma também o cuidado de começar a explicar a respeito disso. E no começo da explicação, ele começa a dizer o que para mim, para você? Um primeiro ponto: aquilo que temos vivido hoje é o resultado de uma palavra que foi liberada anos atrás. Vou falar de novo. Aquilo que temos vivido hoje como igreja é o resultado daquilo que vocês receberam como promessa há anos atrás. Quando então a palavra liberada a Abraão: você será pai de multidões. Isaac é o seu filho, e por meio desse filho, seu único filho. Mas Ismael, não tem como ser por meio dele? Preguei na última vez tinha que ser assim. Talvez da maneira de Abraão, ele faria por meio de Ismael, e ele pede ao Senhor: faça por meio de Ismael. Ele fala assim: não, Ismael não é a promessa, Ismael não é a provisão que eu tenho para você. Porque o Senhor não quer cumprir a sua palavra, porque o Senhor não quer cumprir a sua promessa por meio dos jeitos que nós damos no meio do caminho. Glória a Deus, isso mesmo, eu queria ouvir um amém seu. Eu vou falar de novo: Deus não cumpre a sua promessa, Deus não cumpre aquilo que Ele liberou quando nós tomamos os nossos próprios caminhos e damos um jeito para ajudar Deus a cumprir as suas próprias promessas. Não, irmão, o Senhor não faz isso. Porque o Senhor queria mostrar para Abraão que era por meio de uma mulher estéril onde o Senhor seria glorificado, porque somente Ele poderia fazer. Liberada essa palavra, Isaac nasce. Agora Isaac tem Jacó e Esaú. Você já conhece essa história? Estou só te lembrando, porque ele dá esse memorando aqui, esse briefing, antes na carta aos Hebreus. Ele fala: e de Jacó então nasce o que nós chamamos de Israel, as 12 tribos, os seus filhos, e a bênção liberada sobre cada um dos seus filhos. Pois bem, depois de 400 anos, quando José leva o povo para o Egito, para ser um lugar de provisão e depois se torna um lugar de escravidão, nesse tempo, a palavra então fala que Deus se lembra da sua promessa. Fala comigo: Deus se lembra da sua promessa. Deus se lembra da sua promessa, então Ele chama essa nação para viver a sua promessa. A gente sabe, Moisés vem como libertador, mas esse libertador era apenas um modelo, um simbolismo daquele que haveria de vir, Jesus. E então, quando nós lemos esse texto agora de Hebreus 10, a partir do 15, a gente vê que a palavra fala: o Espírito também nos testifica a respeito. Primeiro ele disse: esta é a aliança que farei com eles. Quem crê, diga amém. Depois daqueles dias, que dias? Calma que a gente vai chegar lá. Depois daqueles dias porei as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. Aleluia, obrigado Espírito Santo. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então ele continua dizendo, palavras essas liberadas no livro de Jeremias, só para você poder entender. Verso 18: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então agora eu quero chegar exatamente aonde eu quero chegar para você, para que a gente possa começar a nossa mensagem. Quem crê diz amém. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Vou falar de novo e eu vou te explicar isso. Nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, esse texto, talvez você está lendo e fale assim: pastor, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Calma que a gente vai chegar nele. Quem crê nisso, fala um amém aí. Me ajuda a pregar, Lagoinha. O que o livro de Hebreus está querendo dizer para mim e para você?
Nessa instituição dada a Moisés, você sabe disso, o Senhor mostra no Monte Sinai um lugar onde eles teriam como um lugar de encontro com o Senhor, mas mais do que isso, uma vez por ano, o sacerdote levantado, o primeiro sacerdote Arão e toda a tribo de Levi, levantado para servir no templo de Deus, apresentaria diante do Senhor um sacrifício pelo pecado do povo. Esse sacrifício deveria ser santo, imaculado, puro, sem defeito, para que então o pecado do povo pudesse ser aceito. E o que acontece de maneira simples? Durante muito tempo foram feitos muitos sacrifícios. Irmãos, eu acho que se a gente fosse calcular, eu acho que faltariam até números, para o tanto de tempo que foram feitos e quantos animais que morreram. Pois bem, ele começa então o livro de Hebreus, um pouquinho antes daquilo que a gente leu, antes do 15, ele começa dizendo assim, ei, o Senhor, na verdade, ele não esperava apenas, ele fala, sacrifícios e oferta não quisestes, verso 5, mas um corpo me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu estou aqui, isso é Jesus dizendo, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a vontade do Senhor, ó meu Deus. Em outras palavras, de maneira simples, o que Jesus fez por nós, ninguém poderia fazer. Vou falar de novo, o que Jesus fez por mim e por você, ninguém poderia fazer. Porque ainda que fizesse, isso ainda era insuficiente para que nós pudéssemos ser completamente santos, limpos, perdoados, restaurados por essa presença. Mas uma das coisas mais interessantes do tabernáculo, e é aqui que eu quero chegar para você, e o Espírito Santo vai me ajudar a te explicar isso nessa manhã, porque o apóstolo, eu não posso falar apóstolo Paulo, mas o escritor do livro de Hebreus, quase, obrigado Espírito Santo, segurou minha língua, mas o escritor do livro de Hebreus, ele deixa algo muito claro, ele fala assim, vou ler de novo, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou seja, no santo lugar, no santo dos santos. Nesse tabernáculo apresentado a Moisés, existia um lugar chamado lugar da presença, onde se manifestava por meio da arca da aliança. Já expliquei isso aqui para você, nessa arca a gente tinha lá o maná, tinha as tábuas, tinha a vara de Arão, tinha muitos elementos que representavam aquilo que o Senhor estava fazendo naquela época, mas isso era a presença, fala comigo, a presença do Senhor no meio do povo. Só que sabe o que é mais engraçado? O povo não tinha acesso à presença, mesmo o Senhor no meio do povo. Porque o único que poderia entrar no santo dos santos era o sacerdote. Calma que agora a gente vai começar a deixar o negócio mais complicado. Se a sua cabeça estava dando um nó, imagina a minha, irmão, quando Deus começou a explicar isso para mim. Calma, vai dar bom. O que o escritor está falando aqui agora, nós temos a plena confiança, fala comigo, confiança, para entrar no lugar santíssimo. E hoje eu quero falar com você sobre convicção. Porque uma convicção é um estado de certeza. Eu tenho plena convicção que eu posso descer por esse palco e ir lá fora e vai tarde de manhã. É uma plena convicção. Mas a convicção só acontece por causa da certeza. Ele fala, nós temos a plena confiança e a certeza que podemos entrar nesse lugar. Logo, por esse novo e vivo caminho, Ele nos abriu por meio do seu véu, ou seja, do seu corpo. Temos um grande sacerdote na casa de Deus, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção da fé. O que o Senhor está falando para mim e para você, através desse texto, através do escritor aqui, assim como você tem a plena convicção de que eu estou aqui em cima, porque você está ouvindo a minha voz, porque você está me vendo da mesma maneira, Ele está falando, agora tenho uma plena convicção dessa fé, vocês podem estar na minha presença, porque por meio de Jesus eu lhes abri um caminho. Só que hoje, irmão, existem muitas realidades que nós não vivemos com convicção, mesmo sendo filhos de Deus. É isso que o escritor está falando a essa igreja aí. Vocês são filhos de Deus. E para eles ainda ficava mais claro, porque tem gente que a gente tem que desenhar, eu sou um deles. E literalmente nessa época tinha um templo e eles viam os sacrifícios acontecendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então todos os dias eles viam um sacerdote entrando com o animalzinho, matando o animalzinho, aspergindo lá, mas eles não podiam entrar no lugar onde
supposed to be, deveria ser um lugar da presença, porque só o sacerdote entraria ali. Pois bem, ele fala assim, ei, vocês não estão entendendo, isso era apenas um simbolismo daquilo que Jesus haveria de fazer por meio do seu sacrifício. Quando ele se entrega por nós, o que ele faz é abrir um caminho para rasgar o véu, para que agora a plena convicção que vocês têm é que essa presença é para todo mundo. Irmão, isso explode a minha mente. Fala comigo, por quê, pastor? Porque a gente tem acesso a uma realidade que o Senhor prometeu há muitos anos atrás. Vou falar de novo. A convicção, fala comigo, a convicção é um estado que acontece por meio de certezas, ou seja, é a certeza que eu consigo ver, é a certeza que eu consigo experimentar, é a certeza que eu consigo conhecer, mas essa certeza, a gente acabou de ver, é uma certeza pela fé, porque assim como diz a palavra, e está aqui embaixo, você pode ler comigo, presta atenção no verso 35 de Hebreus 10, 35 de Hebreus 10, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, fala comigo, confiança que eu tenho, olha só, ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar de modo que tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aleluia, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele, mas olha o que a palavra fala, nós, porém, não somos os que retrocedemos, mas somos dos que somos salvos, mas do que creem e são salvos, porque a convicção de que Deus fez é da certeza das obras, dos sinais, da palavra, da transformação, que isso acontece pela fé. Pois bem, e se a gente vai para o próximo texto, lembra que eu falei para você que não tem como ver de maneira isolada cada texto, você conhece de cor e salteado Hebreus capítulo 11, porque a palavra fala a partir disso. Esses homens, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois bem, essa fé que mesmo sem ver, consegue acreditar que o Senhor está fazendo. É essa fé que mesmo sem entender, consegue colocar todas as suas expectativas e confiança no Senhor, porque através de Jesus, agora eu tenho algo que eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Agora eu tenho acesso a algo que ninguém poderia me dar. O que ele está falando, ei, tenham plena convicção que Jesus fez algo por vocês que ninguém poderia fazer. O que ele fez, pastor? Vou te mostrar o que ele fez. Ele foi o cordeiro imolado antes mesmo da formação do mundo, revelado nesses últimos dias em favor de vocês, como diz em 1 Pedro. Ele foi o sumo sacerdote sem defeito algum, que levou esse próprio sacrifício à presença do Senhor e falou assim, Pai, eis aqui um sacrifício perfeito. E a palavra ainda fala, para que de uma vez por todas, não houvesse mais a necessidade de novos sacerdotes. É engraçado porque a partir do momento que Jesus morre, muitos podem ter pensado, não, então agora esse acesso acabou. Pois bem, ao terceiro dia, a palavra fala para mim e para você, que esse mesmo Cristo que desceu ao inferno, pegou a chave da morte, ressuscitou à presença do Senhor, e o seu nome foi colocado acima de todo nome, e é esse Deus a qual nós exaltamos, nos abriu um vivo e verdadeiro caminho para a presença do Pai. Hoje eu quero falar com você sobre convicção. Existe uma convicção que eu e você precisamos carregar. Nós temos acesso à presença do nosso Deus todos os dias. Nós temos acesso à libertação. Nós temos acesso à graça. Nós temos acesso a uma nova vida. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Pastor, mas não tem mais esperança para mim. Ei, Jesus há anos atrás morreu para que você tivesse essa plena convicção que pela fé eu tenho uma certeza, o Senhor se entregou por mim e esse sacrifício foi suficiente para que eu pudesse viver uma nova vida, transformada, regenerada, santa, agradável, para que agora não mais eu pudesse ser objeto de zombaria, mas que eu pudesse ser objeto, instrumento da glória do Senhor, para a manifestação do seu poder aqui na terra, porque só o Senhor pode fazer isso, irmão. Em outras palavras, o que ele estava falando para o seu povo é, deixem de viver uma vida
onde vocês não têm a certeza daquilo que eu tenho para vocês. Tem muito crente vivendo sem convicção de nada. E agora eu começo a pregar em nome de Jesus. Ah, se todo mundo tivesse a plena convicção do que foi chamado para fazer. Ah, se todos nós tivéssemos a plena convicção que fomos salvos pelo Senhor. Tem crente que vai aceitar Jesus todo culto porque não tem plena convicção que está salvo, não. Tem gente que toda vez que vai buscar a presença, ao invés de querer mais do Senhor, só fica lembrando do passado. Glória a Deus, eu acho que essa palavra é para algum de nós nessa manhã. Tem muito crente que ainda não consegue ter a plena convicção que é Deus que está falando. Você acha mesmo que um Deus que fez toda essa obra maravilhosa, para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença, nos privaria de viver um relacionamento tão profundo com Ele? O que Jesus fez por meio da cruz, o escritor de Hebreus deixa isso muito bem claro. Ei, o que o Senhor espera de nós é uma plena convicção de quem nós somos no Senhor. Vocês são filhos, vocês são salvos, vocês são livres. Quem está comigo aqui nessa manhã em nome de Jesus? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, irmão, existe uma nova vida liberada do céu, um caminho novo e vivo que só Jesus pode te dar. Existe uma nova história que o Senhor está escrevendo na sua vida hoje, mas isso só é possível porque através desse vivo caminho que é Jesus, nós agora temos a plena confiança de chegar na presença do Pai. Tem muito crente que não consegue fechar o olho porque tem medo da presença de Deus, que quando peca, o primeiro lugar que ele quer correr não é do pecado, é da presença. O que ele está falando é: ei, existe um sacrifício que jamais poderá perder o seu valor. Jamais poderá macular-se, jamais. Ele é santo, ele é digno. E esse sacerdote instituído pelo próprio Deus, e é engraçado porque ele começa no livro de Hebreus a falar várias e várias vezes a respeito disso. Esse sumo sacerdote é maior do que Moisés. Lembra, o libertador de vocês, ele começa a trazer então o entendimento de quem eles são no Senhor. Porque às vezes nós não temos a plena convicção de que somos filhos. Irmão, você como filho de Deus não é mais para estar vivendo de migalha. Vou falar de novo para você em nome de Jesus. Você como filho de Deus é para viver de glória em glória, de provisão em provisão. É claro que existem dificuldades, mas por meio disso, tempos, provações pequenas, leves e momentâneas provações, assim como diz a palavra, formarão em nós um caráter aprovado no Senhor. Mas tem filho de Deus que não vive com essa convicção de que Deus tem o melhor para mim. Tem crente que não sabe quem é em Deus. Você é amado, você é desejado. Porque Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Irmão, tenha plena convicção disso. Você é amado. Se você nunca ouviu isso, eu sinto te falar isso nessa manhã. Se você nunca ouviu isso de ninguém, nessa manhã o próprio Deus te fala: você é amado. Ele tirou todo o empecilho, toda a barreira. Pois bem, o que tinha era um véu, eu rasgo ele através do meu corpo. Era um sacrifício que precisaria ser aceito para que nunca mais nenhum sangue, nem de animal, nem de ninguém pudesse ser derramado. Eu derramo o meu sangue como oferta derramada, como um incenso suave às narinas do nosso Deus. Em outras palavras, essa convicção em nós precisa ser gerada de algo que é incrível. Imagina que você está numa sala igual a essa. Pronto, aqui é um ótimo exemplo disso. Imagina esse lugar. Aí a gente tem aquela porta. Ao entrar por essa porta, você entrou nesse ambiente. Mas imagina que essa porta tivesse aberta. Ou do jeito que ela está ali, com uma frestinha. Você estivesse do lado de fora. E você sabe que a presença do Senhor está neste lugar. Você sabe que o Criador está aqui, que aquele que te fez grandes promessas está neste lugar. Mas você não poderia ter acesso a esse lugar. Você simplesmente olhava outras pessoas viverem isso. O que Jesus fez por nós a vontade do Pai é que todos nós possamos viver isso.
é que possamos entrar com plena convicção e confiança na presença do nosso Deus. Irmão, entrar com convicção na casa do meu pai é como entrar em convicção na casa do meu pai. Eu não entro na casa do meu pai e eu peço licença para pegar uma água na geladeira. Eu entro porque é a casa do meu pai. Eu sei que eu tenho acesso, eu sei que eu tenho graça, eu sei que eu tenho favor, eu sei que eu tenho proteção. Quem está entendendo o que eu estou te falando aqui nessa manhã? Ele primeiro começa a trazer uma identidade. Ei, vocês são filhos de Deus. Vocês receberam uma promessa há anos atrás que se cumpriu por meio de Jesus. Vivam em liberdade no Senhor, não libertinagem, assim como diz o livro de Judas. Vivam em liberdade, em livre acesso. Você tem livre acesso ao Pai, irmão. Sabe o que Jesus fala para mim e para você em Efésios? Cristo está sentado nas regiões celestiais, mas nós estamos assentados com Cristo. Irmão, isso aqui é a coisa mais poderosa que eu e você poderíamos ouvir hoje. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que o filho tem acesso ao trono do Pai, você também tem. E hoje eu te falo, o que você pediria na presença do Pai? O que você precisa, filho? Nessa manhã o Pai pergunta para mim e para você: o que você precisa, filho? Nós temos um sumo sacerdote que não apenas, como um sacerdote ia lá só para pagar o pecado pelo povo, mas alguém que se tornou carne, que sofreu em nosso lugar, que sofreu a nossa dor, que sentiu na pele aquilo que você sente, que passou por provações, que passou por lutas, que passou por momentos de dificuldade, aonde no momento mais difícil da sua vida, chegou a chorar sangue, a exalar, a suar sangue, porque ele estava num momento de aflição, de dor, assim como eu e você muitas vezes estamos. E a palavra fala que agora nós temos um sumo sacerdote que não apenas está sentado à direita de Deus, mas que intercede por nós. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ei, Jesus nos abriu o caminho para que nós pudéssemos viver em relacionamento com o nosso Deus. Ei, entrem na presença do nosso Deus com confiança de que seremos aceitos. Ah, irmão, talvez para muitos isso não vai fazer sentido nessa manhã, mas eu preciso que você entenda isso, e eu sei que de alguma maneira o Espírito Santo vai falar no seu coração. Existe um lugar em Deus para você habitar. Existe um lugar em Deus para você habitar, porque a porta nos foi aberta. O que te impede hoje de viver na presença de Deus? O seu pecado? Larga isso em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. É o medo, larga isso em nome de Jesus. Ele fala: entrem com plena confiança. Ah, irmão, se existe um lugar onde eu amo estar, é na presença do meu Pai, onde nós encontramos descanso, onde nós vivemos milagres. Essa convicção, esse estado de certeza só é possível por meio da fé. E aí eu quero terminar, e eu prometo que eu vou terminar daqui uns 30 minutos. Mas quando a gente olha isso, que é a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É engraçado porque aí então o livro de Hebreus começa a apresentar vários homens que viveram pela fé. A gente não tem tempo para ler tudo isso, mas você consegue ver aqui, por exemplo, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu estou falando de Hebreus 11, verso 3. De modo que aquilo que se vê foi feito daquilo que... Vou de novo. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito por aquilo que é visível. Ou seja, o Senhor chamou a existência as coisas que não existem como se já existissem. A própria palavra fala isso. E ele começa a dizer: pela fé Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor. E ele fala por Enoque. Pela fé Enoque viveu. Pela fé Noé viveu, pela fé Abraão viveu, pela fé Abraão gerou filho, pela fé todos esses viveram pela fé. Abre no verso 13 para mim, esse aqui eu vou ler junto com vocês. Todos esses viveram pela fé, amém? Ou seja, todos esses grandes homens de Deus que viveram grandes milagres, viveram pela fé. Mas aqui tem um ponto do livro de Hebreus que é de chacoalhar a cabeça. Porque ele fala que, embora esses homens tenham vivido coisas maravilhosas, realidades sobrenaturais, sinais, maravilhas e prodígios, embora esses homens tivessem vivido pela fé, morreram sem receber o que tinham prometido.
Vou falar de novo. Embora todos esses homens que viveram pela fé, viveram realidades sobrenaturais, embora tenham vivido na fé, eles não receberam o que havia sido prometido. E aqui começa algo incrível, irmão. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E agora ele começa a dizer de vários outros, ele fala sobre José, fala sobre Jacó, fala sobre Moisés. Mas é lindo porque a palavra fala isso no verso 12, portanto, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe o que é mais lindo, irmão? Porque todos esses homens morreram sem acessar aquilo que o Senhor tinha para eles, porque a palavra deixa muito bem claro que essa palavra, esse momento era destinado para nós. Por isso, o que o Senhor está gerando através da nossa vida era uma promessa que, na verdade, era para gerações. E hoje nós acessamos essas promessas. Existem promessas que, assim como foi liberado nessa manhã, estão aguardando o seu posicionamento em Deus. A partir do momento que nós recebemos a Cristo e falamos: Senhor, nós te pertencemos, o que nós estamos fazendo é Deus, nós vivemos uma vida completamente voltada para o Senhor e para aquilo que o Senhor deseja. Por isso, a partir disso eu quero viver nessa convicção que o Senhor me sustentará, nessa convicção que existem planos, propósitos e sonhos para mim, nessa convicção, nessa certeza pela fé que eu posso viver algo que o mundo não pode me dar, que eu posso acessar realidades que só o Senhor pode fazer, porque é nesse lugar de convicção que eu sou aceito, que eu sou curado, que eu sou liberto, que eu sou restaurado, que o pecado não me domina, que eu fui livre do império das trevas e agora eu tenho livre acesso a essa presença, eu tenho livre acesso à presença do Pai, e esse é o maior presente que o Senhor poderia me ter dado. Coisas que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nenhum dos grandes profetas ou homens de Deus viveram, mas que o Senhor destinou a nós. Obrigado, Jesus. É nesse lugar que recebemos dons, é nesse lugar que somos capacitados, é nesse lugar que somos chamados para o ministério, é nesse lugar que falamos sim ao Senhor. Feche seus olhos nessa manhã, irmão, em nome de Jesus. Existe um lugar de convicção que o Senhor está te chamando nessa manhã. Convicção que Ele vai sustentar, convicção que Ele vai suprir, convicção que Ele vai abrir portas, convicção que Ele vai te sustentar em toda a sua caminhada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Nós temos um sumo sacerdote aprovado pelo Senhor. Nós não necessitamos mais de nada, Jesus é suficiente. Eu preciso te falar isso nessa manhã, Jesus é suficiente nessa manhã para você, irmão. Pare de buscar em outros lugares, em outras coisas, aquilo que só Jesus pode te dar. Jesus é suficiente. Existe um lugar de convicção que, como filhos de Deus, o Senhor está nos chamando para viver. Como igreja, nós precisamos ser convictos do chamado do Senhor. Como filhos, nós precisamos ser convictos do chamado de filho, do acesso de filho, da bênção de filho. Existe algo que o Senhor está derramando sobre você nessa manhã. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.